A gente abre esse bate-papo com a Melisa Roscani, ela que é chefe da divisão de gestão de cuidado do Hospital Universitário da UFSCar, com um alerta. 100% dos leitos de UTI estão ocupados. É isso mesmo, Melisa? Olá, Kelly. É isso mesmo. Nós estamos há 2 dias com 100% de ocupação dos leitos da UTI Covid. A gente tem observado um crescimento importante de pacientes mais graves mesmo. Ou seja, era isso, exatamente isso que eu ia te perguntar. Esses leitos que a gente está falando que estão ocupados é para pacientes, eles são destinados para pacientes de Covid-19. Exatamente, são leitos de terapia intensiva habilitados justamente para receber apenas pacientes com Covid ou altamente suspeitos para Covid. Nós temos uma UTI com 10 leitos e há 2 dias nós temos 10 pacientes ocupando os leitos de UTI. Melisa, a gente tem acompanhado, né, alguns municípios até flexibilizando algumas medidas de prevenção, a imprensa, de uma forma geral, denunciando a aglomeração, pessoas indo em praias, participando de festas. Está certo que as pessoas estão cansadas, a pandemia está aí desde março, mas você acredita que houve um aumento de casos? Dá para perceber já no hospital universitário um aumento de casos nas últimas semanas? O que nós podemos observar é que houve um aumento significativo do número de casos mais graves de Covid e hoje nós temos ocupação de 100% da UTI, quando comparado ao período do Ano Novo, do Natal, das festas de final de ano, em que a gente tinha uma ocupação variando de 60% a 70% dos leitos de UTI. Então, após 15 dias das festas, nós observamos que houve realmente um aumento do número de casos mais graves e parece sim ser um reflexo das festas de final de ano. Isso não tem acontecido só na UFSCar, né? Os números aumentaram também na Santa Casa, nós observamos também aumento nos hospitais particulares, então mostrando que realmente é um reflexo do final do ano. Lembrando que eu acho importante destacar, né, que muitas vezes nós temos também, observa-se no município um aumento do crescimento do número de casos, principalmente em jovens, mas lembrando que os jovens têm uma forma geralmente mais leve da doença, quando eles não têm fatores de risco, mas o problema da aglomeração do final do ano é eles terem contato com os idosos, muitas vezes sem máscara, sem as medidas de distanciamento social, e isso que faz com que o idoso acabe contraindo a doença e que ele tenha uma forma mais grave da doença, infelizmente. Então, a gente tem, assim, um aumento do número de casos mais graves em idosos e acredita-se que seja por causa dessa aglomeração mesmo. Melisa, o Hospital Universitário da UFSCar, né, ele trabalha em parceria com o município. Como é que está essa comunicação, né, entre as unidades de saúde, com vocês, a Santa Casa? A comunicação está bastante estreita, temos reuniões semanais, inclusive com a nossa Diretoria Regional de Saúde, a DRS3, em que são feitas reuniões toda segunda-feira e que a gente discute os casos, fala da gravidade dos pacientes, da ocupação dos leitos de UTI, para planejar a abertura de novos leitos ou reativação de outros leitos, para já se planejar para uma situação mais grave que pode acontecer agora no final de janeiro e início de fevereiro. Melisa, a gente sabe, né, que o Hospital Universitário da UFSCar sempre trabalhou em parceria com o município, né? Como é que está a comunicação de vocês com as unidades de saúde e também com a Santa Casa? A distribuição das vagas, elas são totalmente reguladas, né? Ou um paciente grave, ele pode vir ou via SAMU, que é um órgão regulador também, ou ele pode vir via sistema CROSS, né? De outros municípios, principalmente da região Coração, aqui compreende as cidades vizinhas da São Carlos, ou vir regulado das UPAs, mas geralmente não somos nós que determinamos, e sim é todo o sistema de regulação de vagas do município também, e do estado. E, doutora, a gente sabe que os casos mais graves, que são levados até a UTI, geralmente são por causa de problemas respiratórios agudos. Agora, quais outros sintomas esses pacientes têm apresentado? Além dos sintomas respiratórios, eles podem ter um quadro de diarreia, é muito comum, né, eles abrirem um quadro de diarreia. Alguns, quando são mais jovens, acabam tendo sintomas de perda de olfato, perda de paladar, muitas vezes ou uma tosse seca, bem discreta, né, do início. Então, acho que isso deve chamar atenção também, né, perda de olfato, perda de paladar. Mas o mais comum mesmo são sintomas respiratórios. Tosse seca, uma dor de garganta também,
um processo que pode começar a piorar, tendo um pouquinho de falta de ar. Então, esse é um fator de alerta também para procurar logo o sistema público de saúde para se atender. A gente está falando, claro, da pandemia de coronavírus, mas há um tempo atrás, São Carlos enfrentou muitos casos, né, de dengue. Eu me lembro que naquela época todo mundo conhecia alguém que tinha tido a doença ou estava com dengue naquele momento. E agora está acontecendo a mesma coisa, né? Eu tenho a impressão que as pessoas ou conhecem alguém que está com coronavírus, ou a pessoa já teve, alguém da família, alguma coisa assim. Isso é um sinal de muito alerta, é um sinal que a doença está chegando cada vez mais perto e com mais força, doutora? Exatamente. Hoje é muito comum. Antes a gente tinha um conhecido que tinha tido Covid. Agora o que a gente observa é que nós conhecemos várias pessoas com Covid e sempre conhecemos um que está internado ou um que está na UTI e, infelizmente, até alguém que faleceu por conta da Covid. Então, assim, a doença realmente está aumentando, está aglomerando e, assim, estamos vivendo números tão graves como vivemos em julho. E pode ser até que esses números piorem. Então, acho que vale o alerta para a população sempre manter o distanciamento social. É difícil, está todo mundo cansado, não é fácil, mas a gente tem que pensar que a gente tem uma esperança com a vacina e até lá que a gente tenha imunidade, que a gente consiga ter imunidade para essa doença, a gente tem que pensar que tem que distanciar e tem que preservar o idoso, né? Não tem jeito, o idoso ele precisa ser preservado com máscara, com distanciamento. A gente sabe que abraçar e beijar é bom, a gente sente falta como ser humano, como brasileiro, mas a gente tem que entender que é por uma força maior, pensando sempre na vida do outro. Porque a hora que a gente tira a máscara, abraça, come junto, compartilha alimentação, isso faz com que, infelizmente, a chance de se contrair a doença aumente muito e acabe podendo prejudicar a vida do outro. Então, infelizmente, a gente tem que ter essa consciência mesmo. Nunca é demais.